Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presentes, os funcionários da casa, os internautas que nos acompanham via internet. Quero dar as boas-vindas para o vereador Guilherme, que está retornando à Câmara aí. Com a proteção divina, iniciamos nosso trabalho. Solicito para que o vereador Anselmo Voidela proceda com um trecho bíblico. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Salmos 91, 1 ao 4. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alandré para que efetue a leitura da ata ordinária no dia de 14/7/2026, às 18 horas. Ata da 22ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 14 de julho de 2026. No dia 14 do mês de julho de 2026, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos o vereador Igor Alandré. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Solicitou para que o vereador Edilson Milker procedesse com um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Alandré para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 7 de julho de 2026, às 18 horas. Neste ato, lida e aprovada entre os presentes. Solicitou o vereador Adilson Farias para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes referentes aos projetos de lei de número 049, 050, 051, 052, 053 e 054/2026. O senhor vereador Thiago Damos da Silveira pediu a dispensa da leitura das atas. O senhor presidente colocou em votação a dispensa da leitura, assim sendo concedido por todos. Solicitou o vereador Edilson Milker para que promovesse com a leitura do ofício de número 149/2026, que encaminha os projetos de lei de número 055 e 056/2026, do Poder Executivo Municipal em regime de urgência, seguindo da leitura do projeto de lei de número 55/2026, lido. Solicitou ao vereador Edilson Farias para que promovesse a leitura do projeto de lei de número 056/2026, lido. O senhor presidente colocou em única discussão o regime de urgência sobre o ofício de número 149/2026. Encerrou a discussão e colocou em única votação o regime de urgência. Neste ato, o senhor presidente declara aprovado o regime de urgência. Sustou o vereador Thiago Damos da Silveira para que promovesse com a leitura do ofício de número 146/2026, que encaminha o projeto de lei de número 57/2026, lido. Encaminhou para as comissões competentes o projeto de lei de número 05/2026, para que dentro dos prazos regimentais exale seus pareceres. Solicitou o vereador Igor Alandré para que promovesse a leitura do ofício de número 142/2026, que encaminha o projeto de lei complementar de número 001/2026, do Poder Executivo Municipal em regime de urgência, seguindo da leitura do projeto de lei de número 055/2026, lido. O senhor presidente colocou em única discussão o regime de urgência sobre o ofício de número 142/2026. Encerrou a discussão e colocou em única
votação o regime de urgência. Neste ato, o senhor presidente declara aprovado o regime de urgência. Solicitou o vereador Fábio Lopes Cariolato para que promovesse com a leitura do ofício de número 147/2026. Em resposta ao ofício de número 057/2026. Encaminhando o requerimento de número 006/2026 ao Poder Executivo Municipal. Lido. Solicitou ao vereador Igor Alandré para que promovesse com a leitura do ofício de número 019/2026 da Secretaria da Educação. Lido. Neste ato, o senhor presidente declara aberto pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo escrito, passou ao grande expediente. Fez uso da palavra o senhor vereador Fábio Lopes Cariolato e o senhor secretário de Planejamento, o senhor Wilson Wagner. Prosseguindo, colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 049/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 049/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 049/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 050/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 050/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 050/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 051/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 051/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 051/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 052/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 052/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 052/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 053/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 053/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 053/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 054/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 054/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 054/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária, a ser realizada no prazo de 5 minutos, nesse mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Adilson Farias, Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Igor Alandréia, José Joano Machado, Miguel Dembinski, Osni Carlos Stelzner, Thiago Damas da Silveira, eu, Igor Alandréia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lhe se achada conforme será pelos demais vereadores assinado. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 14/7/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 14/7/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 14/7/2026, às 18 horas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alandré, para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 14/7/2026, às 18 horas e 30 minutos. Ata da 16ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura do 1º período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toro, realizada no dia 14 de julho de 2026. No dia 14 do mês de julho de 2026,
às 18h30, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toro, situada na rua Augusto Kichler, número 1286. Sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos do vereador Igor Ladreia. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. De acordo com o artigo 143 do inciso 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, sobre o projeto de lei 055-056/2026, projeto de lei complementar 001/2026, solicitou parecer verbal das comissões de Constituição, de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Assim sendo, concedida por todos. Prosseguindo, colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 049/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 049/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 049/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 050/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 050/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 050/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 051/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 051/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 051/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 052/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 052/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 052/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 053/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 053/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 053/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 054/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 054/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 054/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 055/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 055/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 055/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 056/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 056/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 056/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei complementar número 001/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei complementar número 001/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado a primeira votação o projeto de lei complementar número 001/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária, a ser realizada no prazo de 5 minutos. Neste mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Adilson Farias, Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Igor Ladreia, José Joana Machado, Miguel Dembinski, Osni Carlos Stelzner, Thiago Damos da Silveira,
Eu, Igor Ladrei, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada e conforme será pelos demais vereadores assinado. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 14/7/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 14/7/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 14/7/2026, às 18h30. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor André para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 14/7/2026, às 19h. Ata da 17ª Sessão Extraordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura, do 1º período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 14 de julho de 2026. No dia 14 do mês de julho de 2026, às 19h, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos o vereador Igor Ladreia. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Prosseguindo, colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 055/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 055/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 055/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 056/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 056/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 056/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei complementar número 001/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei complementar número 001/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar número 001/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, a ser realizada no dia 4 de agosto de 2026, nesse mesmo local, devido ao recesso conforme a Lei Orgânica Municipal, artigo 27, inciso 1º. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Adilson Farias, Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Igor Ladrei, José João Machado, Miguel Dembinski, Osni Carlos Stelzner, Thiago da Silveira. Eu, Igor Ladrei, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada e conforme será pelos demais vereadores assinado. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 14/7/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 14/7/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 14/7/2026, às 19h. Solicito ao vereador Guilherme Vitorkevski para que efetue a leitura das atas das comissões competentes referente aos projetos de lei 029 e 057/2026. Ata da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aos 7 dias do mês de maio de 2026, às 15h. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura das atas das comissões.
Coloco em votação a retirada da leitura das atas das comissões. Está aprovada a retirada da leitura das atas das comissões. Solicito ao vereador Gilson Milk para que efetue a leitura do ofício de número 164/2026, que encaminha o projeto de lei 058/2026 do Poder Executivo Municipal, seguido da leitura do referido projeto de lei. Ofício número 164/2026/Gabinete, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 4 de agosto de 2026. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar para apreciação e deliberação o projeto de lei número 058/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. O referido projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, CBMSC, visando a execução dos serviços de bombeiros no município, abrangendo ações de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e demais atividades de proteção à população, além de disciplinar a destinação dos recursos arrecadados por meio das taxas de prevenção contra sinistros, TPCS, nos termos da legislação estadual vigente. A proposição possui relevante interesse público, uma vez que possibilita a continuidade e o aprimoramento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar em Bela Vista do Toldo, assegurando maior eficiência nas ações de proteção e defesa da população, bem como permitindo investimentos em veículos, equipamentos, materiais e demais recursos necessários ao adequado funcionamento da corporação. Diante da importância da matéria apresentada, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do referido projeto de lei. Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 058/2026, de 4 de agosto de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar, para execução dos serviços de bombeiros e da outras providências. Francisco Carlos Schissel, Prefeito do município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do município, encaminha a apreciação dessa egrégia Casa Legislativa ao seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, CBMSC, para execução dos serviços de bombeiro estabelecido no artigo 108 da Constituição Estadual, particularmente os de prevenção, combate a sinistros, busca e salvamento de pessoas e bens. Inciso 1º. Os recursos arrecadados no cumprimento do convênio serão repassados diretamente à conta convênio Prefeitura/convênio Corpo de Bombeiros Militar, sendo o valor arrecadado com as taxas de prevenção contra sinistros TPCS, com o fulcro no artigo 17 e seguintes, bem como anexo 4º, tabela 7ª da Lei Estadual número 7.541, de 30 do mês 12 de 1988 e alterações posteriores. Inciso 2º. O repasse dos recursos financeiros provenientes da conta convênio ao Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros, FUMCBM, de forma a complementar os recursos deste último, visa aquisição de veículos, equipamentos e materiais de custeio e ou de investimentos, bem como projetos, execução de obras e serviços, conforme estabelece o plano de aplicação dos recursos elaborados e homologados pelo concedente. Artigo 3º. Fica estabelecido que os veículos, equipamentos e materiais permanentes adquiridos
com recursos da conta convênio serão incorporados ao patrimônio do concedente mediante instrumento jurídico adequado, tendo em vista a natureza estadual das taxas de prevenção contra sinistros, TPCS, previstas na Lei Estadual número 7.541, de 30/12/1988. Inciso 4º. Fica autorizado o comandante da organização, bombeiro, militar, a qual presta serviços no município, a manifestar interesse para a adesão às atas de registros de preço em nome do conveniente, como unidade participante nas quais o concedente for unidade gestora para aquisição de materiais e equipamentos com recursos provenientes da conta convênio, devendo haver decreto do Poder Executivo Municipal que autorize e regulamente a matéria. Artigo 2º. O convênio, objeto da presente lei, terá prazo de vigência de 60 meses contados da data da última publicação em Diário Oficial. Artigo 3º. As despesas constantes da presente lei correrão por conta das respectivas dotações orçamentárias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 770/2011, de 27 de abril de 2011. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 4 de agosto de 2026. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Encaminhe para as comissões competentes o projeto... Justificativa. Até justificativo. Justificativa ao projeto de lei número 058/2026. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa obter autorização legislativa para que o Poder Executivo Municipal possa firmar termo de convênio com o Estado de Santa Catarina por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, CBMSC. A celebração deste instrumento é indispensável para garantir a continuidade e o aprimoramento da execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e atendimento pré-hospitalar em nosso município, assegurando a proteção da população e do patrimônio público e privado. Salientamos a vossas senhorias que a aprovação da matéria ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades operacionais da corporação no âmbito municipal. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Encaminhe para as comissões competentes o projeto de lei 058/2026, para que, dentro dos prazos regimentais, exale seus pareceres. Abra o pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias lidas. Não havendo ninguém inscrito no grande expediente, no pequeno expediente, abra o grande expediente para os vereadores se manifestar sobre matéria de interesse público. Com a palavra, o vereador Guilherme. Boa noite ao presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, senhor Amari, o Keito, prefeito Carlinhos, e aos funcionários dessa casa e aos que nos assistem via internet. Senhor presidente, o motivo da minha palavra hoje, eu queria ser bem breve, né? Contar um pouco da minha caminhada, onde tive 5 meses e alguns dias na Secretaria da Agricultura, né? Desenvolvendo o papel aí nessa pasta tão importante para o nosso município. Também quero parabenizar o Adilson, né, o vereador Adilson, que teve, né, suplente Adilson em meu lugar, né, trabalhou firme para desenvolver projetos aí para a sociedade, né. Também agradeço ao prefeito Carlinhos, aonde a oportunidade estive junto, né, no Poder Executivo, né, dessa pasta tão importante, aonde tem vários setores importantes na Secretaria da Agricultura. Então, não é só a bueira, não é só a estrada, porteira dentro, tem sala do empreendedor, tem o MEI, CCR, onde a sala do empreendedor é muito importante, balcão do atendimento, tem o ICASA, SIDASC, tem a IPAGRE, tem o veterinário, o PROCON, o PAV, ponto de atendimento virtual, né?
um engenheiro agrônomo e meus agradecimentos, né, aonde eu tive, né, nessa pasta tão importante para o desenvolvimento do município. Né, também agradeço também aos funcionários, né, que estiveram comigo, né, graças a Deus não tivemos nenhum desavenço ali, né, que às vezes acontece alguma troca de palavra, né, mas agradeço a todo mundo, né, o setor lá de dentro, o setor de fora, agradeço aos funcionários que estiveram comigo junto com a secretaria, né. E também agradeço ao pessoal que sempre pedir desculpa, primeiro também, às vezes, aonde as pessoas que eu não consegui atender, né, a demanda é grande, o município, aqui nós temos uma visão, né, quando você pega uma secretaria, é outra visão, o município é grande, né, agora também estamos entrando na época do El Ninho, e é grande o município, então nós temos que atender mais aos acessos, né, das duas secretarias juntas, né, os acessos nas estradas gerais. Não atendendo também, né, as porteiras dentro, né, compreendendo isso também. Mas é um conhecimento que eu tive, uma experiência, né, dos 5 meses aí, que tive, o vereador Anselmo também já teve também lá, né, é extrema importância aí para o município. Também, presidente, deixo aonde quem quiser tirar uma informação, né, quem tirar uma dúvida, onde eu tive nessa pasta, nesses meses, né. Agradeço também aquelas mensagens que a gente fica muito feliz, onde a gente faz um serviço, né, que há anos o produtor estava esperando. E onde que eu gosto dessa pasta, eu gostei de trabalhar, onde que eu vivo, eu sou produtor de leite, sou produtor de fumo, sei plantar um pé de soja, só não sei interpretar em uma análise de terra, mas ainda tenho conhecimento de aprender isso. Mas ainda eu gosto dessa atividade e estou disposto a diálogo, conversa, né, para os senhores vereadores, para a população em geral. Agradeço também as mensagens, muito obrigado, né, por mandar a mensagem de agradecimento, foram bastantes mensagens. Serei isso, presidente, e volto na ativa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Guilherme, pelo serviço que prestou para a prefeitura e para a população. E também quero agradecer o vereador Adilson também, que esteve aqui nesse tempo que você não estava aí, também veio desenvolvendo o trabalho dele aí. Está em primeira discussão o projeto de lei 029/2026 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 029/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 029/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei 057/2026 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 057/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira votação o projeto de lei 057/2026. Declaro encerrada a presente reunião, convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos, neste mesmo local. Boa noite a todos.